Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom, há muitos anos Deus tem colocado algo no meu coração para compartilhar aqui no YouTube, algumas partes ali também no Instagram. Eu venho lutando muito tempo contra isso, mas chega um momento em que não dá mais. Depois que a gente tem um encontro com Jesus, não dá mais para não ouvir a tua voz e obedecer. E é com base no que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, 31. Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E o que eu estou fazendo aqui é para a glória dele, porque se ele transformou a minha vida, eu creio que ele vai usar a minha história, a minha vida, aquilo que eu tenho tido com ele, essas experiências que eu tenho tido com ele, para também te ajudar, te fazer entender que é possível ter uma nova história, um novo recomeço. É possível sim, em Cristo, ser uma nova pessoa todos os dias. E eu vou começar me apresentando. Meu nome é Daiane Souza Oliveira Silva, agora casada, acrescentamos o Silva, tenho 37 anos de idade, estamos em 2026. A minha mãe foi para São Paulo, eu estava com 3 meses ali no ventre dela, ela me gerou aqui em Rondônia, mas eu nasci na cidade de São Paulo, Santo Amaro, capital. Hoje é capital, na época era uma cidade, agora virou apenas um bairro. E Deus me permitiu nascer ali e vim para Rondônia, voltei para Rondônia ainda bebezinha, eu tinha quase 1 ano de idade quando voltamos para Rondônia por motivo de trabalho, era necessário. E foi por questão de trabalho, mas Deus já tinha um propósito. Então, se Deus nos tira de um lugar para o outro, pode ter certeza que o propósito nem sempre é só com um casal, nem sempre é só com quem está mudando, mas o propósito pode ser geracional na sua vida, o propósito pode alcançar muitas outras almas incontáveis. Eu tenho certeza que meu pai e minha mãe jamais imaginaria que seria necessário voltar para Rondônia, porque Deus tinha um propósito na minha vida, na vida do meu esposo, agora na vida dos netos. Então o propósito era geracional, obedecer a Deus implica em propósitos geracionais, que pode ser alcançado até a 3ª, 4ª geração, uma obediência sua, uma obediência que nós resolvemos ouvir e atender ali na totalidade a voz do Senhor, pode trazer essas bênçãos até a 4ª geração. Então eu vim para Rondônia ainda criança, eu tentei anotar algumas coisas porque são detalhes que eu creio que vai falar fortemente no seu coração, você vai se encontrar nessa história e vai transformar trauma em propósito, trauma em ministério, em chamada, naquilo que você vai entender que depois que nós conhecemos Jesus, a vida é de renúncia. E o nome dessa série do que eu vou compartilhar com vocês, eu estou começando agora aqui no YouTube, é a renúncia que me salvou, porque até hoje a renúncia nunca vai parar. Começou ali na infância, minha mãe teve que mudar de um estado para o outro por necessidade, mas nunca parou. Aqui sou eu, já casada, já mãe, e a renúncia continua. E o propósito é de salvação. Então, eu sou filha da Jandira, sou filha do Valso, eu tenho 3 irmãos, o Jefferson, a Egla, o Valdson, 3 irmãos de sangue que eu tanto amo. E tive uma infância muito maravilhosa, nunca foi perfeita, mas o perfeito sempre esteve comigo. Então as lembranças que eu tenho são maravilhosas, de uma criança que brincava normalmente com outras crianças, uma criança que já demonstrava sua personalidade, já demonstrava. Os pais têm que estar muito atentos às brincadeiras dos seus filhos, porque os seus filhos já indicam a chamada que Deus tem com eles. A inclinação do dom, do talento de uma criança vai dizer muito sobre aquilo que ela vai ser. Então, na infância, a minha brincadeira favorita era brincar de casinha. Eu gostava de limpar a casa. Eu gostava de cuidar de bonecas, de cuidar de pessoas. Eu sempre gostei disso. E Deus me transformou nesse tipo de mulher que ama cuidar de um lar, que ama cuidar dos filhos, que ama cuidar do próximo. Então, pais, estejam atentos àquilo que seu filho brinca, aquilo que ele gosta de brincar. Pode ser que Deus está mostrando para vocês a personalidade, o caráter que Ele confiou em suas mãos. Então, na minha infância, eu já revelava aquilo que eu ia ser quando eu crescesse. Então, eu amava fazer bolinhos e hoje eu amo fazer receita, quem me acompanha sabe. E eu sei que muita gente olha a sua história, olha o seu passado e se coloca no papel de vítima, Eu não tive isso, eu não tive aquilo.
E eu sei que nosso começo foi muito difícil, tivemos falta de muita coisa, mas eu não olho minha vida como uma vítima, como uma sofredora. Era da vontade do Senhor, era necessário, porque hoje eu sei dar valor a tudo que eu tenho, porque hoje eu sei dar valor a fazer um bolo, porque um dia eu fiz bolo de barrinho. Hoje eu sei dar valor a tudo que eu ganho, porque um dia eu não tive, entende? E assim que a gente deve olhar a nossa história. Não foi perfeita, a história de ninguém é perfeita, mas o perfeito sempre esteve conosco, ele nunca nos abandona. O que ele diz em sua palavra, ele cumpre isso. Prova disso foi que enquanto eu crescia, enquanto eu ia me tornando mais velha, houve momentos ali, com certeza teve muitos momentos bons, muitos aniversários, naquela época, né, bolo grande, muita gente, né, eu creio que isso também, você deve ter essa lembrança, naquela época os bolos eram enormes, era muita gente, mas também teve momentos ruins, como por exemplo, eu passei por problemas com abuso, né, tanto físico como psicológico, né, por mulher e também por homem. Mas eu não vejo isso como um trauma, porque eu já perdoei. Tudo que fizeram comigo está perdoado. E eu acredito na salvação de ambos, porque também eram cristãos. E eu creio que Jesus alcançou essas vidas. Não sei se eles terão acesso a isso, mas se tiverem, o céu é o nosso lugar. Era necessário. Se hoje eu amo cuidar do próximo, se hoje a saúde mental é aquilo que mexe muito comigo, que eu sou apaixonada, que eu amo fazer, é porque um dia eu tive essa necessidade, foi necessário. Então os traumas, o que acontece em nossa vida, às vezes é luta, lógico, consequência daquilo que a gente planta, talvez no descuido de pai e mãe, mas às vezes é uma provação que Deus nos permite passar para a gente entender que ali está o nosso propósito. E eu entendi que o que eu passei era um propósito de Deus na minha vida. Uma outra lembrança que eu tenho também, além dos abusos, eu lembro a primeira vez que eu fui cantar na frente de uma igreja, eu errei a letra do hino e toda a igreja riu porque eu mesma falei, né? E errei. E isso foi engraçado, soou engraçado para a igreja, mas para mim não foi engraçado. E eu fui para dentro de um banheiro e me tranquei e chorei e gritava que eu nunca mais ia sair dali. E eu lembro que veio pessoas, né, para tentar me confortar ali, minha mãe, para tentar fazer eu sair dali. Eu falava que não ia sair, que eu estava com muita vergonha. E me fechei, comecei a ficar com vergonha, medo de julgamento. E isso tem muita ligação com eu só estar vindo aqui agora. Porque a gente não pode viver pensando que o que nos aconteceu na infância vai acontecer de novo. Porque na infância eu não tinha essa sabedoria de que o julgamento está na mente e no coração do outro. Se nós sabemos quem nós somos, se nós sabemos o que está aqui dentro, a intenção daquilo que eu fiz, nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam, e sim com aquele que nos chamou. Eu devo me preocupar, você deve se preocupar com o que Jesus pensa sobre você, o que Ele sabe, o que Ele tem certeza sobre você. E você é aquilo que ninguém está vendo. Você é aquela que ensaiou e ninguém viu, aquela que tentou decorar a letra e ninguém viu. Essa você é. Aquela que errou é o que as pessoas pensam que você é. Mas nós somos aquilo que ninguém vê. Esse é o verdadeiro eu. Aquele que ninguém está perto, mas o Espírito Santo está ali. E aquela pessoa é quem nós realmente somos. Então, apesar de tudo isso, Deus sempre usou a minha mãe com muitos incentivos. Eu tenho muitas lembranças do meu pai ensaiando. Então, a música, ela é muito forte em minha vida. É algo que com certeza Satanás usou para me derrubar, para me prender. Mas hoje eu sou liberta e eu creio que em tudo o Senhor tem um propósito. E eu sempre via meu pai ensaiando, a minha mãe sempre me incentivava, né? Dando presentes quando eu cantava. Era propósito de Deus, porque hoje eu recebo os presentes de Deus. Porque um dia eu tive uma mãe, Deus usou uma mãe para me dizer: você vai ser recompensada, filha, receba isso é uma recompensa pelo seu esforço. E hoje eu tenho essa facilidade e eu quero deixar esse recado pro teu coração. Aceite aquilo que Deus quer entregar para você. Talvez você não recebeu na sua infância, mas Deus sabe o quanto você desejou lá na infância, o quanto aquilo era importante para você. Então aceite, receba o presente de Deus, só Ele sabe o seu esforço, só Ele sabe do seu secreto, do quanto você tem plantado. Se a colheita vier, não rejeite, aceite a colheita. E Deus sempre usou e eu reconheço isso. Eu lembro também que eu participei de muitos festivais nas escolas. Lembro, tem muitas coisas ruins que me aconteceram, como o desejo de ir para a música secular, mas
Ao mesmo tempo Deus usou pastores, né, para me aconselhar, usou minha mãe para dizer: esse não é um bom caminho. Por mais que a sua voz, né, é uma voz bonita e as propostas são boas, mas não foi para isso que Deus te chamou. E ainda na infância nós podemos aprender, que eu aprendi que mesmo na infância, se a gente obedece à voz do Senhor, nós somos recompensados. Porque eu abri mão de muitas oportunidades maravilhosas através da música. Mas eu renunciei. A minha renúncia começou na infância. E se você começar a escrever a sua história como eu comecei e a compartilhar como estou agora, você vai lembrar que ainda na infância você era uma criança obediente, uma criança que renunciava. Eu não fui uma criança perfeita, mas os meus pais contam, talvez alguém vai compartilhar aqui, vai escrever aqui no comentário, algum vizinho meu, né, vizinho de infância. Eu cresci na cidade de Ouro Preto do Oeste. Então, eles são testemunhas, né? As minhas professoras, né? A gente vai colocar uma foto aqui de uma professora que eu me encontrei esses dias, regente, né? Quando eu era ainda criança, que testemunho testificam isso, Dai. Você era muito diferente, muito obediente, temente a Deus. Então, na infância, eu já demonstrava a mulher que eu seria em Cristo Jesus, quem eu sou hoje. Então, na infância, pai e mãe, os seus filhos já vão demonstrar, né, o grande caráter de Cristo que eles terão. Então, na infância, eu já era obediente. E eu já renunciava, apesar do choro. Eu dizia não, mas em casa eu chorava. Eu chorava porque eu queria aquela oportunidade. E Deus viu o meu choro. Deus viu o seu choro na infância, daquilo que você tanto queria, daquela oportunidade maravilhosa que te apareceu. Mas você não pôde usufruir dela porque você era cristã, porque você era temente ao Senhor, porque você tem princípios e valores. Deus viu. E Deus viu a minha renúncia na infância. Quantas oportunidades eu perdi, e Deus viu. E o tempo passou, e há uns 6 anos atrás, mais ou menos, Deus nos levou até o programa, ao Gil nos levou ao programa do Silvio Santos. A gente foi transmitido ali em rede nacional, milhões de pessoas assistiram, né? Na época o programa do Silvio Santos sempre ficava, né, em primeiro lugar, o programa mais assistido, não tinha ainda celular como tem hoje. Então foi algo lindo, assim. Do ano que eu nasci até o dia que eu fui no Silvio Santos, eu e o meu filho, nós fomos os primeiros da região norte a estar no programa do Silvio Santos, participando de um festival de música, indo tão longe como a gente foi. Então, Deus viu a minha renúncia na infância, e aqueles festivais de Rondônia que eu perdi, Deus já tinha algo planejado e cumpriu, né? Nos levou ali, e ali a gente pôde ganhar almas para Jesus. Então não foi para mostrar a bela voz. Ele falou assim: eu levo, mas eu levo por um propósito. Então cada renúncia que nós fazemos, pode ter certeza, cada lágrima que Deus viu, que você derramou, porque você queria aquilo e simplesmente obedeceu Ele mesmo sem entender, pode ter certeza que Ele vai pegar essa lágrima e vai transformar num grande, num lindo propósito, num exemplo para quem estiver ao seu redor, assim como foi na nossa vida naquela época. Foram um impacto, todos que estavam ao nosso redor foram impactados porque viram a renúncia que nós fizemos. Nós não cantamos, né, o que foi proposto, porque eu sou cristã. Antes de qualquer coisa, eu sou cristã e defendo a minha fé. Então eu perdi um certo valor por abrir mão. Eu e meu filho, né, nós choramos no banheiro sabendo que nós não iríamos ganhar, porque nós não aceitamos a proposta. Nós perdemos o valor, mas estamos aqui firmes em Cristo Jesus, nunca desviamos. E isso não acontece com todos, né? Alguns mergulham aí na fama e acaba perdendo o casamento, perde os seus filhos, enfim, não vale a pena. E Deus os honrou mais uma vez. Estamos aqui firmes e fortes e aquele valor nunca nos fez falta. Deus prosperou a gente 2, 3, 10 vezes mais até aqui. Então eu me lembro de uma criança com muita fé. Me lembro também, eu quero compartilhar com vocês, para mim encerrar esse primeiro vídeo, né, o início de tudo, falando apenas da minha infância. Eu me lembro de uma vez também que eu não lembro o que eu fiz, mas eu lembro que era algo grave e meu pai pegou a cinta e iria me bater. Eu não me lembro de eu ter apanhado, eu não tenho lembrança de que algum dia eu apanhei, e os meus pais também não lembram de ter me batido, porque a palavra já era o suficiente para eu obedecer. Mas eu lembro uma vez que eu fiz algo e meu pai veio com a cinta, e como era algo novo para mim, eu não tinha costume de apanhar, pelo menos eu não me lembro de eu apanhar, aquilo me assustou muito, era algo novo. E eu corri para dentro do meu quarto, tranquei a porta, dobrei os joelhos e orei. E meu pai veio com muita ira, meu pai é muito forte, quem conhece ele, né? Ele é forte, né? Segurança e tal, armado e tal.
E eu me lembro que ele batia a porta ia quebrar. Meu pai é muito forte. Só que eu orei. E no momento que eu orei, ainda criança, eu orei para Deus acalmar o coração dele. Se ele também é teu, acalma o coração dele. E aí meu pai simplesmente parou de bater na porta, virou as costas e saiu. Não me castigou, não me bateu, nada aconteceu. Acreditem se quiser. Mas uma criança, ela tem fé. E Deus ouve a oração de uma criança, aquilo que ela pede. E Deus ouviu minha oração. E eu jamais vou esquecer disso. Pode ser algo bobo, mas marcou a minha vida. E talvez seja por isso que eu sou a mulher de fé que eu sou hoje. Na infância eu já tive essas experiências com Deus. Incentive os seus filhos a ter essa experiência de fé, né? Fé ousada, né? Não é fé só para ter coisas, mas fé para acalmar o coração, fé para entrar numa mente, fé para, enfim. Eu também me lembro de algo muito bom que com certeza fez diferença na minha vida, que foram os apoios de regentes, de liderança e apoio pastoral, as oportunidades que eu recebia. Me lembro uma vez em uma apresentação de mãe, Dia das Mães, tinha ali advogada, tinha várias profissões e eu escolhi, né? Por mais eles falaram, Daiane, você é tão bonitinha, você tem que ser isso. E eu falei, eu não quero ser isso, eu quero ser dona de casa. Eu quero ir pra casa. Eu tive que pedir, eles querendo. Na época eu tinha o cabelo bem lisinho, clarinho, assim, sabe, aquela cara de dandoca, mas eu não era. Mas eu quis ser aquela que limpa a casa. E eu tenho essa foto, meu filho vai editar o vídeo e vai colocar aqui a foto abaixo. Eu quis ser essa, porque eu gostava de varrer casa, eu gostava de limpar a casa, de limpar cantando, que era o meu papel. Nessa apresentação, quem fosse limpar a casa tinha que entrar cantando, e era isso que eu queria, apesar de eu não tive essa visão. Minha mãe sempre trabalhou fora, era secretária, mas a secretária era crente. Elisete, tenho muita saudade dela, amo essa mulher. E eu lembro dela limpando a casa e cantando, então eu amava isso. E as oportunidades que eu tive me tornou nessa mulher que eu tenho sido hoje, né? Então um líder, um regente e um pastor pode fazer uma diferença na vida de uma criança, de um adolescente, que eles não têm noção do tamanho da diferença, do impacto que eles podem causar numa simples oportunidade, em um simples solo. E aqui eu encerro deixando esse recadinho para você que é regente, para você que é líder, para você que é pastor de criança e adolescente. Dê uma oportunidade, nunca vai ser só um solo, nunca vai ser só um testemunho, nunca vai ser só um hino. Vai ser algo que vai impactar a vida dessa criança e pode ser a ponte para essa criança entender a chamada dela, ou quem sabe para os pais perceberem que ali não tem uma criança comum, ali não tem uma criança normal. E eu encerro aqui esse primeiro vídeo. Eu vou fazer várias fases para que você entenda que você que escolhe qual é o papel da sua vida, de vítima ou de protagonista. O protagonista da minha história é Jesus Cristo, mas eu jamais vou dizer que fui vítima de algo, disso ou aquilo. Não. Eu fui uma serva temente a Deus, obediente. Ainda na infância eu obedecia ao Senhor e sabia que Ele tinha um propósito, mesmo de forma inconsciente, porque eu não sabia quem era Jesus, eu ainda não conhecia muito bem Ele, a sua história, mas eu sabia que tinha alguém ali, sabe? Então, ensine isso para os seus filhos, ensine isso para as crianças que você tem acesso. E se você algum dia foi essa criança que passou por algo que marcou a tua vida negativamente, que hoje tem rompido, tem sido um muro em tua vida, que através desses vídeos, esse muro venha a ser derrubado em nome de Jesus. Que você transforme a sua história em um propósito, em um projeto para alcançar almas para o reino de Deus. Afinal, cada renúncia vai salvar muita gente. A renúncia não é sobre mim, a renúncia é sobre mim e sobre os meus e sobre o meu próximo. A renúncia que nós fazemos vai alcançar almas incontáveis no reino dos céus. Venha fazer parte desse exército que vai esvaziar o inferno e povoar o céu. Chega de traumas, chega de contar história como se você fosse uma vítima. Ninguém sofreu mais do que Jesus Cristo, mas você pode pegar a tua história e incluir Jesus em todo momento nela, e você vai perceber. Você só está vivo pela graça dele. Você só está onde você está porque ele nunca te abandonou. Você só recebeu aquele livramento porque ele estava lá. E você só é quem você é hoje porque ele permitiu você passar pelo que você passou. E quanto mais provação,
pode ter certeza, maior vai ser o seu galardão. Amém? Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, numa próxima fase, novas renúncias com propósito. Salvação.